Olá, bom dia, graça e paz para você. Eu sou o pastor Nilson, eu estou aqui em São Paulo, capital, né? Sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo. E para mim é um prazer, né, poder estar aqui com você, compartilhando mais esta manhã as devocionais do livro de Oswald Chambers, o livro Devocionais Tudo para Ele. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Né? Quinta-feira, 3 de abril de 2025. E o tema de hoje, né, da nossa devocional é A se conheceras. A se conheceras. O texto base, ele está aqui em Lucas capítulo 19, versículo 42. Lucas 19, 42, que diz assim: Ah, se você soubesse, né? Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Aqui no texto, né, o Oswald Chambers descreve o seguinte: Jesus acabara de fazer sua entrada triunfal em Jerusalém e a cidade estava totalmente agitada. Entretanto, um Deus estranho estava lá, a arrogância dos fariseus. Era um Deus que parecia religioso e justo, mas Jesus o comparou a sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O texto lá de Mateus 23, 27. O que o está cegando para a paz de Deus ainda hoje? Será que você tem um Deus estranho? Não um repugnante monstro, mas talvez apenas uma natureza pecaminosa que controle a sua vida. Mais de uma vez em minha vida, Deus colocou-me face a face com um Deus estranho. E ficou claro que eu deveria ter desistido dele, mas não o fiz. Saí da crise por um triz, só para me achar ainda sob o controle daquele Deus estranho. Sou cego para as coisas que contribuem para a minha própria paz. É chocante constatar que podemos estar no local exato onde o Espírito de Deus tem a mais completa liberdade para falar conosco. E mesmo assim, tudo o que fazemos é piorar as coisas, aumentando a nossa culpa diante dos olhos do Senhor. Ah, se conheceras! As palavras de Deus aqui ferem em cheio o coração com as lágrimas deixadas por Jesus. São palavras que impõem responsabilidade por nossas culpas. Deus nos responsabiliza pelo que nós recusamos a enxergar e pelo que somos incapazes de ver por causa do nosso pecado. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Porque nunca entregamos de fato a nossa natureza a Ele. Oh, que tristeza profunda e infindável pelo que poderia ter sido. Deus jamais abre as portas que já foram fechadas. Ele abre outras portas, mas nos lembra de que há portas que nós fechamos. Portas que não precisam ter sido fechadas. Jamais tenha medo de quando Deus lhe traz o seu passado de volta à lembrança. Deixe que a sua memória flua. Ele está ministrando ao permitir que sintamos censura, reprovação, mágoa e tristeza. Deus transformará o que poderia ter sido numa maravilhosa lição de crescimento pelo futuro. Uma maravilhosa lição de crescimento para o futuro. Interessante, né, quando nós pensamos aqui essa figura que o Chambers usa, de Jesus entrando, né, conforme o texto, Jesus entrando em Jerusalém, né, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, você conhece, né, a história. Só que o que Jesus encontra dentro da cidade? Ele encontra aquela hipocrisia dos fariseus. Né? Alguns que professavam ser religiosos, que professavam guardar a lei, mas lá no íntimo, no coração deles, estava cheio de maldade, de injustiça, de pecados. Então uma vida cristã de aparência, né, que poderia, se fosse realmente vivida, né, ali não era bem uma vida cristã, mas estavam vivendo de acordo com as leis do Antigo Testamento, mas se realmente estivesse vivendo a vontade de Deus,
Eles poderiam ser uma bênção, algo maravilhoso nas mãos de Deus, mas o contrário, eles não estavam sendo bênçãos. Por quê? Porque era uma religião apenas de boca, mas o coração estava cheio. Então até é comparado ali aqueles sepulcros caiados, né, que é citado lá no Evangelho, que por fora pintados de branco, né, com cal, ficavam bonitinhos olhando por fora, bem limpinhos, mas lá dentro, no sepulcro caiado, o que você tinha? Você só tinha ossos secos, né? Então Deus aqui nos desafia a pensarmos nisso, né? Que mesmo Jesus estando dentro de Jerusalém, lá dentro ainda haviam portas fechadas para Jesus, porque a hipocrisia impedia eles de enxergar o que Deus queria fazer. Aí o desafio para mim e para você: Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Será que nós temos aberto todas as áreas da nossa vida para que Jesus realmente habite, faça morada? Ou tem algumas áreas da nossa vida, algumas práticas, alguns hábitos, alguns costumes que nós temos nos recusado a entregar a Jesus? E essas áreas precisam ser invadidas por Jesus, né? Então mesmo Jesus estando em nós, como Jesus entrou em Jerusalém, Ele está em nós, mas que Ele não encontre dentro de nós a hipocrisia, o farisaísmo, mas que Ele encontre corações transformados, né? E no final ele fala que muitas vezes Deus precisa fechar portas, Deus precisa tratar uma situação delicada conosco para que Ele possa produzir crescimento em nós e mudança. Então, Deus está trabalhando em mim e em você para que nós sejamos realmente reflexo da presença de Jesus dentro de nós, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti e confessamos que muitas vezes, Senhor, nós não ouvimos a Tua voz. O Senhor está em nós, o Senhor habita em nós, mas eu sei, Senhor, que há muitas áreas na nossa vida que estão sendo trabalhadas, mudadas pelo Senhor. E muitas vezes, Deus, nós nos demoramos a abrir essa porta, essa área, para que o Senhor esteja se manifestando ali. Então nos perdoa, Pai. Nós confessamos os nossos pecados, os nossos limites e pedimos a Ti que Cristo possa reinar em todas as áreas do nosso corpo, da nossa alma, assim como Ele habita no nosso espírito. Obrigado, Jesus. Amém. Fica aí o desafio para você. Amanhã nós continuamos, né? Compartilhe, participe das redes sociais do Ministério Permanecer do Instituto Jesus Cristo. Deus te abençoe.